Fala galera, beleza aí, tudo jóia? Estamos hoje aqui para mais uma aula do nosso curso de especialização em ortodontia aqui da Ortogel. Hoje a aula é a respeito da lista de materiais. Eu vou passar para vocês todos os itens da lista de materiais, alguns detalhes, as razões da gente pedir os materiais. Alguns materiais vêm com a especificação que precisa. Via de regra, a gente não cobra, né, marca de instrumental, de alicate, de material, alguns em específico, até para que facilite para você, aluno, para vocês trabalharem de uma forma mais fácil, pela experiência que a gente já tem, a gente cobra, a gente orienta que seja uma marca, mas via de regra não. A respeito da lista de materiais, vocês têm a liberdade para comprar, e zero importado de algum colega que tem o material e não usa mais, isso não tem problema nenhum, a gente dá essa liberdade. A gente vai passar hoje, a gente vai conversar, eu vou passar para vocês a lista de materiais e a gente vai combinar de que os materiais que vocês comprarem tragam para a gente conferir, ou tem mais segurança, olha de novo a lista, olha a aula gravada tem essa vibe legal, por quê? Porque você pode repetir, você pode assistir a hora que quiser, então você consegue conferir no caso de material, ou de mesmo que seja uma aula de formação, né, de conteúdo, que você consegue reprisar, então tem essa parte legal dessa aula. Se ainda tiver dúvida também, pode mandar no grupo do WhatsApp, pode mandar no particular. Eu costumo falar brincando, né? Ai, professor, fiquei com uma dúvida, mas acho que era besteira para colocar no grupo, eu fiquei com vergonha. Daí eu pode mandar, você tem meu contato lá no grupo, manda no pessoal, se eu achar que é muita besteira eu printo e coloco no grupo. Então pode mandar para mim, eu falo brincando isso, né? Lógico, mas às vezes a dúvida que você tem, que você acha até que é boba, pode mandar no particular, não tem problema não. Mas às vezes essa sua dúvida é de outro colega também, tá joia? Então fique à vontade, eu faço essa brincadeira, mas é óbvio que eu não vou, né, expor ninguém, fique à vontade para tirar qualquer dúvida, tá joia? E aí, como eu estava falando, existem alguns materiais específicos para que facilite a vida de vocês. Tal material, tal resina, é melhor você comprar essa. Mas eu uso a outra. Se você já usa e tem habilidade com a outra, a gente não vai exigir. Alguns materiais a gente até exige, por quê? Porque a gente tem essa responsabilidade e o risco de emergência é da Ortogel, é do professor Danilo, do professor Carlos, da professora Betisa, que vai estar lá na clínica para poder ter que resolver isso aí, tá joia? Então, a gente dá bastante liberdade para isso, em algumas situações a gente vai cobrar vocês aí. E é importante, isso já foi falado nas normas operacionais, que todos os alunos tenham todos os materiais. Vocês vão atender em duplas, a responsabilidade é da dupla, mas eu comprei tal coisa e o minha dupla, meu parceiro comprou outra. E aí, por um acaso, naquele dia ele não vem e o material dele é que você teria que usar. Então, é importante que aos poucos vocês podem comprar em dupla, precisa comprar banda, vai dividir, a gente vai falar aqui, o fio a gente pode dividir, mas que é importante que cada um da dupla tenha uma parte do material para que, se o colega faltar, ele não vai ficar em dívida com o paciente ou não poder fazer um trabalho no Typodonte porque o colega não veio, tá joia? Então todas essas informações a gente vai passar, a gente faz de tudo para ter um ensino aqui, que a gente fala horizontal, para que vocês não tenham aquele negócio, o professor tal, a gente tenta fazer um compartilhamento de informação, a gente está um pouco na frente, porque a gente começou mais cedo, estudou antes, mas a gente tenta passar essas informações. E da mesma forma, não precisar cobrar muito isso, porque você sabe da responsabilidade, tá joia? Então é isso aí. Qualquer dúvida, manda pra gente e a gente conversa, tá joia? Vamos lá, vamos colocar na tela aqui, então, aula de lista de materiais. Vamos começar aqui. Ó, primeiro material, né? Primeiro instrumental, um mathieu de 14 centímetros. Existem materiais de mathieu de 10 centímetros, que a gente fala que é de pediatria, tem outro de 20 centímetros. A gente recomenda esse de 14, porque a empunhadura dele
na mão fica melhor para ortodontia. Não fica muito pequeno a ponto de prender na luva, para quem não é pediatra, isso corre o risco, né? E o grandão, ele remete a uma cirurgia, ele tem a catraca, então às vezes incomoda, assusta, né? Vamos dizer assim, o paciente. Então a gente faz essa recomendação. Ah, professor, mas eu tenho esse, eu tenho aquele. A gente vai avaliar na clínica aqui como é que desenrola essa situação. Tá joia? Então, Mathieu é isso aí. A gente vai usar o Mathieu para quê? Para fazer amarrilho, para esticar um elástico de corrente. Então, é um instrumental importante. A gente coloca como 2 unidades como mínimo, mas dependendo da situação, pode ser que você tenha até que ter mais. E a gente vai conversando à medida que o curso vai desenrolando. Dependendo da sua destreza, da sua habilidade. Eu, por exemplo, às vezes uso o Mathieu mais do que o Weingart, que vocês vão ver que é um outro tipo de alicate, porque eu prefiro a pinça do Mathieu do que a empunhadura do Weingart. Mas a gente vai colocar a lista básica, que serve para todo aluno prestar o atendimento de excelência aqui. E aí, à medida que for adaptando, a gente vai vendo o que é melhor e cada um, né, avaliando o que é melhor para si, tá certo? O assentador de bandas, esse não precisa muita explicação. É um assentador de bandas, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a compressão da banda para entrar em posição. E esse em específico, ele é duplo. Ele parece um instrumental como um Rollenbeck, como uma espátula de inserção, e de um lado ele tem uma extremidade que é serrilhada, que é para a gente fazer a força, para a gente assentar propriamente dito a banda, e do outro lado ele chama cauda de peixe. Ele tem, deixa eu abrir a câmera em mim aqui, ó. Então, do outro lado, ele tem como se fosse um Czinho, assim, uma cunha, como se fosse um C, que é para a gente poder fazer brunir a banda. Brunir é o quê? É esmagar ela na direção das curvaturas. Então, eu pego essa cauda de peixe para assentar a banda também, mas eu consigo arredondar a banda na direção dos sulcos, das cristas interproximais. Então, eu consigo fazer esse tipo de movimento com esse calcador duplo rabo de peixe aí. Tá joia? Aí, vamos seguindo aqui, 2 unidades também, né? Um outro tipo, né, de assentador, acalcador de bandas, é esse. Ele tem um cabo, deixa eu ver se eu entro aqui, ó. Aqui. Esse calcador, ele tem um cabo como se fosse uma escova de dentes, assim. E na extremidade dele tem essa pontinha de metal que quando a gente coloca na boca do paciente, a gente põe essa parte de metal apoiada na banda e aí o próprio paciente ele vai mordendo devagarzinho e vai esse plástico pega no dente oposto, né, na arcada oposta, e o metal ele encosta na banda e o próprio paciente vai inserindo a banda, vai acalcando, assentando a banda ali. A gente pode fazer de forma, né, com a mão, tal. Ele serve às vezes também para puxar de ladinho a banda assim e brunir a banda também. Então é um outro instrumental que faz parte do pacote da confecção de bandas. Até mesmo, provavelmente vocês já tiveram aula de banda, se não tiveram vão ter, mas professor, mas a gente vai fazer muita banda? Como a gente está falando, gente, de um curso de especialização, vocês precisam fazer banda. Ontem mesmo eu estava na clínica e falei pro aluno, mas a gente nem usa muito banda, tal. A gente está falando da máquina de solda, né? Mas se vocês são especialistas, vocês não vão encaminhar, se o paciente tiver que fazer uma banda e tem aparelhos que é só com banda, vocês não vão poder encaminhar, vocês são especialistas. Então vocês têm que ter toda a noção, mesmo que faça pouco. Tá joia? Então, o acalcador de bandas, e aí eu posso adiantar para não assustar vocês, a gente vai fazer pouca banda, mas precisa saber fazer, porque tem aparelho, tem tratamento que só aparelho com banda vai resolver, tá joia? Mas por conta da tecnologia, da resistência da cola, ou mesmo dos tubos de molar, né, que a gente faz com banda, a resistência da cola tem melhorado muito, a base dos tubos tem melhorado muito, mas vai precisar saber, tá bom? Marcador de bandas. Esse marcador tem uma especificação e não é por gosto não, tá, gente? É para ajudar vocês. Essa especificação está escrita em vermelhinho aí, ó.
na tela, que é o código da Morelli. Mas mais do que isso, mas e se eu for comprar da Ortomundi, se eu for comprar da GAC, eu comprar de outra marca? Tudo bem, você precisa saber que é uma estrela que tenha os tamanhos 3,5, 4, 4,5 e 5. Com esses tamanhos, você vai fazer 90% das marcações. Por que eu falo 90% das marcações? Porque às vezes vai ter uma banda que tenha 3 e outra que tenha 5,5. Por algum motivo você vai precisar marcar um pouco aquém e um pouco além dessa marcação. Mas aí é aquela história. Você marca 3,5 lá e põe um pouquinho aquém. Na de 5 você marca 5 e põe um pouquinho além. Então, essa é a estrela. E por que eu estou falando isso e por que eu estou falando do código, gente? Porque tem estrela de 2, 2,5, 3 e 3,5. Tem estrela de 4,5, 5, 5,5 e 6. Então, tem outros tamanhos. E aí vocês não vão usar muito. A maioria dos pacientes vão ser 4, 3,5, 4,5, até 5 já é muito. Mas esse aqui é o lance. Essa estrela combina as medidas que a gente vai usar em 95% dos casos. Então, o código é da Morelli e até mesmo a gente não tem nenhum vínculo com a Morelli. A Dental vai dar um brinde para vocês, a Morelli vai fazer. Por quê? Só para propaganda. A gente não tem vínculo nenhum com nenhuma empresa, nenhuma dental. Para quê? Para justamente não ficar preso e que vocês sejam, vamos dizer assim, induzidos a isso. Tá joia? Podem comprar na Dental o que quiser. A gente recomenda algumas situações, mas a gente não tem parceria, ou pelo menos ainda não, então a gente é bem franco, não tem ganho com isso. E até mesmo, então a gente dá um desconto. Pode dar para o paciente, não precisa, não tem nada a ver com ortogel. Por quê? Porque isso cria um vínculo que às vezes arrasta a própria ortogel para uma situação que não é legal. Parecer que a gente tem, mas a ortogel criou uma linha de alicates e vai vender com o nome dela. Aí é outra história. A ortogel está vendendo a própria lista de material. É outra história. Mas a gente não tem vínculo com empresa nenhuma. Mas professor, mas o senhor fala bastante da Morelli. A Morelli tem um excelente custo-benefício. Essa que é a situação. É uma empresa nacional, vocês vão até visitar durante o curso a fábrica da Morelli, e é legal por quê? Porque é padrão internacional, mas é uma fábrica 100% nacional, e ela tem um excelente custo-benefício. É por isso, tá joia? A gente não tem vínculo nenhum. E até alguns materiais que a gente recomenda de outras marcas, vocês vão ver na lista, que não é da Morelli. Tá joia? Então, é isso. Quando eu colocar o código aqui da Morelli, é só porque da Morelli é esse código. Mas se vocês forem comprar, por exemplo, a Estrela de Buni de outra empresa, sem problema nenhum, desde que seja nessa medida, e também para ajudar vocês. Mas eu tenho uma que é 2, 2,5, 3,5 e 4. Tudo bem. E eu tenho outra que é 4, 4, 5. Tudo bem. A gente só passa a orientação por conta da experiência que a gente tem e para facilitar a vida de vocês aí. Tá joia? Então vamos lá. Mais uma aqui. Conjunto de bandas anatômicas. Opa, deixa eu sair daqui, porque eu fiquei na frente do desenho. Conjunto de bandas anatômicas. Molares superiores, sem tubo, e conjunto de bandas anatômicas molares inferiores, também sem tubo. Então, é inferior e superior. Da Morelli, né, que eu estava falando para vocês, tem essa caixinha branca com a tampinha de vermelha, amarela, verde, só para diferenciar inferior de superior. E essa é uma situação que vocês podem comprar em dupla e dividir. Vem num kit desse, por exemplo, vem 10 bandas. E vocês não vão usar 10 de uma vez só. Então vocês podem comprar um kit, um compra do superior, o outro compra do inferior, e aí vocês dividem. São situações que podem ser feitas tranquilamente. Mas eu prefiro comprar inteira, não é isso que vai dar economia para minha lista, é pouca coisa. Isso vocês vão decidir, tá joia? Mas precisa ter um mínimo de bandas, porque se tiver 2 pacientes que tenham o mesmo tamanho de bandas, vocês já acabaram com 5 bandas ali, tá joia? Então, coincidentemente, numa clínica que tiver os pacientes com o mesmo número de dente de banda, você vai usar. Então, podem comprar em dupla aí e tal, para poder diminuir custo. Mas, e até mesmo, nossa, professor, mas
vai diminuir muito, vai aumentar, tal. Isso aí, cada um sabe onde seu sapato aperta, o que dá para economizar, o que não dá, tá bom? Então, o que a gente sabe é que precisa de um kit, e essas bandas vão do 33 até o 43. O kit já vem, entre aspas, montado. Ah, mas eu não vou comprar kit, eu vou comprar individual. Às vezes sai mais caro. Quando você compra o kit, é aquela história, você paga pelas bandas e ganha o estojo. Então, vocês é que vão ver. Precisa do conjunto de bandas total aí, pra gente, cada paciente vai ter um tamanho de dente, e aí depois, putz, a 36 eu uso mais. Você compra a reposição, tá joia? A princípio, tem que ter o kit completo. Tem o kit da Orthometric também, e por isso não tem marca, não tem código aqui. Pode ser o da Orthometric também, tá joia? Vocês veem o que fica melhor no custo-benefício para vocês aí, tá joia? Ionômero de vidro, a gente vai precisar do ionômero de vidro e eu coloco ali, será usado somente no taipodonte. Por que eu escrevo isso, gente? Porque na clínica a gente vai cimentar, e vocês vão ver na frente aqui, mais para frente na lista, com cimento cirúrgico. A gente vai ter no laboratório, no taipodonte, cimentar as bandas do modelo, e no final da lista eu vou passar o modelo para vocês também. A gente vai cimentar com ionômero. O taipodonte é aquele manequim que faz a simulação de uma maloclusão e vocês vão fazer o treinamento laboratorial. Então, a banda do taipodonte, ela não tem a desmineralização do dente, então ela fica melhor cimentada com o ionômero de vidro. Tá joia? Então, para a clínica, já saibam desde já, toda a cimentação, toda a colagem vai ser com resina, tá bom? Vamos ver o próximo. Placa de vidro. A placa de vidro não precisa ser de 2 centímetros, não precisa ser de 1, não precisa ser de 5 por 10. Uma placa de vidro, o mínimo para espatulação. Do ionômero de vidro, por exemplo, mas eu não trouxe placa de vidro, eu trouxe aquele papel. A gente pede a placa porque existem outras situações em resina que a gente precisa usar, tal, e às vezes o papel não é legal, tá joia? Então, placa de vidro, normal, básica, 2 unidades. Caneta azul e uma vermelha, aquela de retroprojetor, que a gente fala, nem sei se vocês sabem o que é retroprojetor, né? Mas é que a gente fala caneta permanente, aquela que escreve no plástico e não apaga, tá? Para poder marcar fio, para poder fazer algumas situações, tanto de laboratório quanto de clínica, a gente precisa. Eu peço uma azul também, ou uma vermelha, mas eu peço uma azul também, porque às vezes a gente vai fazer marcação na boca do paciente e a vermelha é aquela história, parece sangue, né? Então às vezes marca, na hora que tira o fio, tá vermelhinho e tal. Então vamos dizer, um toque meu, um critério meu, usar a azul. Tá joia? Condicionador de esmalte, né? O ataque ácido para fazer condicionamento de esmalte para colagem de braquetes, para cimentação de bandas. Sistema adesivo, uma unidade, um frascozinho de adesivo. E aí a gente pede que tenha uma qualidade mínima para que você fizer tudo direitinho com um material que não tenha uma qualidade legal, soltar. Então, âmbar ou single bond são custos acessíveis. Uma resina, uma bisnaga de resina fotopolimerizável de qualquer cor, porque a gente vai fazer as colagens com essa resina. Mas eu tenho a resina própria para colar braquete. A princípio, gente, nas primeiras clínicas a gente vai colar com resina de restauração, tá joia? Por quê? Por conta da consistência dela e por conta da gente avaliar a habilidade de vocês, tempo de trabalho. As resinas de colagem de braquete, algumas delas são pegajosas, então para começar a trabalhar com elas não é legal. Mas eu estou acostumado no meu consultório. Eu vou pedir para vocês o favor de, no começo, fazerem com resina de restauração. E aí, à medida que a gente for conhecendo vocês, aquelas primeiras clínicas mais turbulentas de montagem e de bandagem e de conferência e tal, façam com a resina foto, porque a gente sabe tempo de trabalho, todo o conjunto da obra. Depois a gente vai adaptando para cada um fazer de uma forma que fique mais fácil para o aluno, tá bom? E até eu coloquei ali, não usar Ortho-100. Ortho-100 é uma resina que tem de colagem para colagem de acessório, e é o que eu tava falando, ela é pegajosa, então não é legal no começo com ela. Depois você cria uma habilidade, uma destreza
para poder fazer, aí pode ser que desenrole, tá joia? Aí tem a Transbond, tem a Orthobite não, esqueci o nome, inclusive da própria Morelli, e que tem aquela lance de trocar a cor, ela é cor de rosinha, na hora que você polimeriza ela fica da cor do dente e tal, mas a princípio, resina de restauração, qual cor, qual marca tal, tem que ter um mínimo de decência, porque é o seu trabalho que vai estar em cima disso aí, né? Então, mas não exigimos marca, nada disso. Protetor de braquetes, Top Comfort, é essa seringuinha que está no canto aqui, é quase que uma resina flow. A gente pede uma resina flow também para fazer algum acabamento, para fazer um reembasamento de resina, mas o Top Comfort ele é diferente, ele sai muito fácil. A resina flow ela é mais resistente, o Top Comfort ele tem uma consistência. A resina flow ela precisa de polimerização, ela de condicionamento ácido, e a flow não. A flow a gente vai colocar em cima de um gancho do braquete ou até num pedaço do fio que possa estar incomodando, para poder ficar mais. A Top Comfort não, a Top Comfort ela é transitória, às vezes o paciente vai escovar, ela sai, mas ela já cumpriu a função dela. Então por isso precisa de Top Comfort, uma seringa de Top Comfort e uma seringa de Flow. Tá joia? Aí, resina para levante de mordida. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar eu daqui de novo. Resina para levante de mordida Orthobite. Essa tem que ser da Orthobite, tá, gente? Existe da Makira, que é uma outra marca, que eu não sei, é Ortho alguma coisa também, ou Bite alguma coisa, mas é da Makira. A consistência dela não é legal, a resistência dela não é legal. E aí é a mesma situação que eu falei para vocês da resina de restauração para colagem. Vocês vão fazer aqui na Orthogel e vão começar com o Orthobite. Depois a gente pensa se vocês têm habilidade ou, não, eu uso no meu consultório. Aí vocês vão mostrar pra gente que você consegue manipular, trabalhar com ela, aí a gente avalia, tá bom? Mas como a responsabilidade do paciente também é da Orthogel, se acontecer de soltar banda, se acontecer de soltar aparelho cimentado com Orthobite, vai ser responsabilidade da Orthogel, então a gente pede que seja para a resina de levante de mordida, de cimentação de aparelho, que seja Orthobite, tá joia? Vão precisar trazer também um fotopolimerizador, e no caso a Orthogel é 220. Hoje em dia os fotos são bivolt, então não tem esse problema, mas nunca é demais lembrar. Então aqui é tudo 220. Afastadores dos lábios transparente. Tem que ser transparente. Desse afastador, gente, tem branco, tem azul, tem outras cores, mas esse a gente pede transparente. E esse afastador, gente, ele tem que ser, eu vou voltar em mim aqui, ele tem que ser esse, que é em C, e tem esse arco de metal, esse arame de metal. Porque tem uns que é em C e tem um arco de acrílico. E esses que tem o arco de acrílico, eles endurecem e eles não têm a flexibilidade que esse em C tem. Então, eu vou pedir para vocês que não tem marca, mas tem um modelo. O modelo para o afastador é esse modelo que tem os dois lados em C e ele tem uma lingueta ali para afastar a bochecha e esse arco de aço, esse arame para fazer esse afastamento. Tá joia? Também é o que eu falei. Tem de outras marcas tal e não tem problema. Não tem problema, cadê eu aqui? Tá aqui. Não tem problema ser de Morelli ou outra marca, tá joia? A gente vai precisar de 3 unidades deles. Um grande para usar como afastador de fato, um pequeno para usar como afastador de fato e um dos grandes, vocês nas primeiras clínicas ou até mesmo antes no laboratório, vão ter uma orientação de como adaptar para fazer a foto oclusal, que a gente vai chegar lá nos afastadores. Mas esse afastador que a gente usa para colagem, um deles, a gente vai cortar um pedacinho deles ali, até o professor Rogério tem um tutorial no Instagram lá, ele passa para vocês o link, de como cortar para poder usar como afastador oclusal. Isso facilita muito. A gente, né, usava antes o afastador oclusal, que ele é grandão, ele é largo assim e afasta os lábios
tanto superior quanto inferior tal, mas aí essa adaptação que inventaram tal, e a gente, vamos dizer assim, aderiu a essa adaptação, então por isso que a gente pede 3. Um deles a gente vai adaptar para foto-oclusal, tá joia? Vamos ver aqui, o que mais? Pinça ortodôntica. É uma pinça que a gente fala uma pinça negativa, uma pinça invertida. Quando você aperta, ela abre. E ela tem uma inclinaçãozinha para pegar o braquete e você colocar na posição. Você aperta, ela abre, aí você solta, ela pega o braquete e aí a gente passa a resina para poder fazer a colagem. Então, dessa pinça, como a gente vai fazer bastante colagem, 4 unidades. A pinça de tubo, gente, ela é fininha. Aqui no desenho dá para ver, né? Ela, em vez dela ter a empunhadura de pegar 2 pazinhas assim, ela tem dois espetinhos. E um deles a gente coloca dentro do canal do tubo. Na hora que a gente solta, ela tá presa. Aí a gente vai, coloca lá, aperta contra o dente, aperta a pinça e tira. Então ela é excelente, porque o tubo normalmente, em via de regra, a gente usa o tubo com gancho. Então a gente não consegue pegar com a outra pinça. Ah, professor, mas eu faço horta, eu pego com a pinça comum. A mesma situação, gente. Vocês vão precisar comprar e aí a gente vai ver a habilidade de vocês e aí, se for o caso. Por quê? Porque a gente sabe que isso foi feito para isso, é uma ferramenta ideal para esse tipo de trabalho. Tá joia? Então, 4 pinças porta-bracket, 2 pinças porta-tubo. Posicionador. Dá um traguinho no meu café aqui. Posicionador de braquetes. Essa é o tamanho, o código de referência da Morelli está ali também. E é a mesma história da estrela de Boone. A estrela de Boone, ela tem as medidas e pode variar essas medidas. Na reguinha posicionadora de braquetes também. Então, vocês vão ver aqui tem a 5, 4,5, 4 e 3,5. Que, como eu já falei, na altura do X lá da estrela, a maioria, 99% das vezes a gente vai usar essa altura. Algumas raras vezes com 5,5 e algumas também raras vezes com 3, por exemplo. E aí a gente coloca e depois dá uma folguinha ali. Essa pinça, desculpa, esse posicionador, na hora que a gente encaixa, o dente está aqui assim, né? Vou colocar aqui fora, aqui. O dente está aqui assim. Aí a gente encaixa, a gente encaixa uma base nela e a medida vem aqui. A medida vai dar a altura dentro do slot ali. Seja com o clipe aberto ou clipe fechado, a gente convenciona, né? E com o clipe aberto, por quê? Porque encaixa dentro do slot como se fosse o fio. E aí vocês vão aprender isso. A basezinha dela aqui, deixa eu ver se eu chego com o cursor aqui. Ó, tá aqui, ó. A basezinha dela aqui fica perpendicular à incisal do dente ou à oclusal do dente. E aí esse cantinho encaixa dentro do slot ali. Aqui é o lado 5, aqui o 3,5. E do outro lado dela vai ter o 4 e o 4,5, né? E aí essa beiradinha aqui, ela vira para um lado e para o outro, ela tem uma dobradiçazinha. Então você consegue fazer no dente posterior dobrando e o cabo saindo por anterior aqui. Aplicador extrator de ligadura, que é para colocar aquele famoso tricôzinho, aquele tricô que a gente faz na ligadura para poder colocar a ligadura. Aqui a Ortogel preconiza o caso, os braquetes autoligantes, mas alguns casos a gente vai oferecer para vocês vão ver aqui na lista também, colar com convencional. A gente vai ensinar para vocês a biomecânica, a dinâmica dos braquetes autoligantes e convencional, porque doutora clínica, o professor a clínica que eu trabalho só usa braquete convencional, eu queria saber trabalhar com convencional, beleza. Mas para efeito de tecnologia e que você como especialista consiga ter mais, oferecer mais para o seu paciente, a gente já preconiza o braquete autoligado, que é uma tecnologia mais avançada. Vocês vão entender melhor isso, tal, se já não sabem, mas vão entender melhor isso nas aulas aí, as vantagens, tal, de ser autoligante, tal. Aqui, o que mais? Dobrador de amarrilho Sputnik. A gente recomenda, isso não é obrigatório, Fava. Por quê? Porque esse dobrador, ele faz uma forquilhazinha assim, gente. E quando é de outras marcas, ou a forquilha é muito aberta, ou ela é muito pequenininha e não cabe o fio, e a gente usa para dobrar o amarrilho ou dobrar o fio lá na distal. Então é um instrumental que a gente usa, se não tiver qualidade, não vai funcionar.
Ah, mas a minha pinça não é de boa qualidade, mas eu me viro, eu aperto bem ela. Tudo bem, esse não dá para você compensar, tá joia? Então a gente recomenda, não obriga, mas recomenda que seja fava para que você não compre e acabe não usando porque não funciona, tá bom? Fios de amarrilho é um fio de aço extremamente fino que a gente vai usar para amarrilhar dente, para fazer amarrilho conjugado, para fazer laçamento de dente, tem várias utilidades. A gente vai precisar de um rolo 0,20, 0,25 e 0,30. Essas medidas, gente, são em polegadas, né? Milésimos de polegadas. Então, em centímetros, vamos dizer assim, ela vai ser 10, 12, 14, eu vou ser franco para vocês, eu nem lembro. Mas por que eu falo isso? Porque lá no rolinho está escrito, entre aspas, né, em que é a medida. Então, vocês vejam lá 0,20, 0,25 e 0,30 para amarrilho. E aí, o vendedor, ou mesmo na internet, se vocês forem comprar, na Dental, ele vai saber esse fio aí. Tá joia? Rolo de ligadura elástica em corrente, para fazer fechamento de espaço, para tracionamento, a gente usa um elástico que é como se fosse aquela ligadura, tudo juntinha. Tem um desenho aqui, deixa eu voltar aqui, ó, tem um desenho aqui, esse aqui é o curto, os elásticos estão mais próximos, esse aqui é o médio, a distância dos elos é um pouco maior, e esse aqui é o longo, maior ainda. E ele vem num carretel, assim. Então você vai precisar comprar um longo, um médio e um curto. E eu peço que seja na cor cinza, por quê, gente? Porque vocês atendem muito paciente adulto. E às vezes o paciente adulto não quer borrachinha colorida, ele vai estar usando um aparelho autoligado que não usa borrachinha, e aí você só tem a cor de rosa, você só tem a amarela. Então, para o paciente pode ser que não fique legal. Então, vamos começar pelo básico. Um rolo cinza longo, um rolo cinza médio, um rolo cinza curto. Ah, mas eu quero colorido. Se você for com a cara do paciente, você vai lá, compra, na próxima a gente põe colorido. Tá joia? Caso contrário, é interessante, é obrigatório, não gosto nem de falar, mas que seja cinza para não dar desconforto para o paciente que é mais discreto. Tá joia? Também não tem marca, pode ser Orthometric, Morelli, Tipied, não tem problema. Por isso não tem código aí, só tem que precisa ser uma longa, uma média, uma curta. Molas de nitinol, né? Coil spring, que é o nome gringo, é a tradução aí, né? Porque às vezes fala assim, tem coil spring, é mola de níquel titânio, é mola de nitinol, né? Aberta e fechada. E aí, por razões óbvias, aqui é aberta, a gente usa para abrir, então ela vem aberta, você comprime e põe no vão do dente, e a fechada, ela é fechada, você estica, que ela é usada para fechar. Mais ou menos que nem a corrente, por exemplo. Só que em outras situações, quando eu tenho um mini implante, eu quero fazer, e a mola, ela perde menos por conta de ser de níquel titânio, ela perde menos resistência. Então, às vezes você coloca e vai trocar só depois de 4 meses, dependendo da movimentação que acontecer. Tá joia? Então, e a mola fechada, ela tem 2 tamanhos, 7 milímetros e 9 milímetros. Professor, mas por que se eu estico ela não fica do tamanho que eu quero? Só que quando você estica 15 milímetros a de 7, você está fazendo mais força do que esticar 15 milímetros a de 9. E essa força dissipada é que é o X da questão, e vocês vão entender isso na hora da aula de biomecânica, lá na prática. Lá. Tá joia? E a mola fechada também, que é de aço, de cromo-níquel, que ela serve, dependendo da situação, para fechar, mas às vezes para manter. A gente vai ver que tem o tubinho também que a gente usa para manter, o tubo protetor, mas a mola, ela é a oficial para manter o espaço aí. Tá joia? Gancho ponta-bola. É um gancho, tem um desenho, deixa eu sair daqui de novo. Tem um desenho aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Opa, aqui. Cheguei. Ué, cadê o cursor? Aqui, peraí, gente. Aqui, ó. Ele é desse formato, ele tem uma canaleta aqui e aí sai um pininho. Só que ele é pititico, tá, gente? Aqui tá grande só para vocês verem. Ele é do tamanho do braquete aqui, assim. E aí a gente vai com um alicate específico,
clipar esse gancho aqui e, se for o caso, até virar para mesial, ou para distal, dependendo da direção. Serve para a gente prender elástico, serve para uma caso de cirurgia, de passar o amarrilho no gancho, tá? Um pacotinho com 10 unidades, 5 unidades, eu não sei. E aí, à medida que for necessário, a gente vai pedindo mais, ou vocês vão avaliar a necessidade de comprar. Botão convexo para colagem. Tem o côncavo, que via de regra a gente cola na palatina, e o convexo na palatina dos anteriores, e o convexo em todas as outras áreas, tanto palatina de posterior quanto vestibular. Ele tem a base convexa. E para cola e para solda, porque se o paciente tiver com uma banda, como está aqui, a gente vai precisar soldar, não vai dar para colar. Então, precisa de um pacotinho de cola e um pacotinho de solda. Tá joia? Na solda, vocês vão ver que a gente vai soldar na banda com a máquina de solda, vai dar um pinguinho de solda aqui e ele vai ficar preso. Mini esporão lingual, um pacotinho. Esse esporão é gentilmente chamado... Esse esporão, gente, ele é gentilmente chamado de reeducador lingual, educador lingual. A gente cola ele na superfície lingual dos dentes inferiores ou até mesmo dos superiores, anteriores, para aquele paciente que tem interposição de língua ou que, mesmo que não tenha interposição, mas que pressione os incisivos, então a gente coloca para ele reposicionar a língua. É um reeducador lingual, tá? E a gente cola ele que nem um braquete. Ele é um braquete, mas na verdade ele tem esses dois pininhos. Apesar de ser pontudinho, que vocês estão vendo aí, ó, apesar dele ser pontudinho, ele não machuca, de fato, ele não espeta, mas ele dá um certo desconforto. E aí a língua percebe que não é legal ficar ali e dá uma recuada. Então, chama reeducador lingual, mini esporão lingual. Tá joia? Vamos lá. Elástico intraoral. Esse elástico, ele tem 3 tipos de força: leve, médio e pesado. E a gente vai precisar desses 4 tamanhos. 1/8, que é o bem petitico, 3/16, que é um pouco maior, 5/16, que é um pouco maior, e o meio, que às vezes é usado para elástico extra-oral. Se o paciente for usar uma máscara facial ou um arco extrabucal, ele vai usar o elástico de meio. E aí, esses pesos, né, essas forças, leve, médio e pesado, é porque vai depender da resposta que eu precisar. Deixa eu sair daqui de novo, porque tem alguma coisa escrito ali, um pacote de cada. Vai depender da força que eu for precisar. Vocês entendem, gente, ó? Vocês entendem que eu coloquei um elástico numa distância de canino no molar, um elástico 3/16 médio. Na hora que esse dente foi para frente, o mesmo elástico estica menos, e se ele estica menos, ele vai fazer menos força. Aí a gente tem que aumentar a força do elástico, então ele sai do médio para o pesado. Ah, mas eu não posso diminuir o elástico? Pode, só que dependendo dessa diminuição do elástico, aumenta a força vertical. Então, e eu quero uma força anteroposterior. Vocês vão ter esse esclarecimento todo na aula de biomecânica, tem uma aula específica de elásticos. Então, quando eu passo a lista de materiais, né, eu dou uma mínima esclarecida para a razão de ter que comprar de 4 medidas e 3 forças cada um. Ah, professor, posso comprar de parceria? Pode. O elástico, até vou ser franco para vocês, tem um preço super baratinho. E vem, acho que 1.000 no pacote. Então, dura uma eternidade. Mas precisa ter, das 4 medidas, as 3 forças. Tá joia? Vou voltar lá. Um pacote de ligadura elástica tipo bengalinha ou modular. O modular é quando vem um saquinho com as famosas borrachinhas coloridas, que a gente chama de ligadura elástica, ligadura elastomérica. Então, pode ser várias cores. Por quê? Porque às vezes o paciente quer azul, quer rosa, quer azul e rosa, quer verde e branco, que eu sou palmeirense, eu preferiria usar verde e branco. Ou o paciente quer vermelho, não tem problema. No momento em que pode escolher a borrachinha, a cor não vai fazer diferença. Eu coloco como observação, gente, o elástico separador. O elástico separador,
Deixa eu voltar em mim aqui. O elástico separador, gente, ele, via de regra, vocês não vão instalar, mas a gente vai ensinar vocês a instalar. E é legal você ter, porque no seu consultório você vai precisar. O separador, como o próprio nome já diz, e eu coloco como uma observação, mas como o próprio nome já diz, elástico separador é para separar. E ele faz a separação para bandagem. Às vezes a gente pode fazer até separação para melhorar, otimizar o quanto eu vou fazendo de um stripping, de um IPR, né? Um desgaste interproximal. Mas o próprio nome já diz, separador. E por que vocês não vão usar? Vocês vão aprender isso se já não aprenderam na aula de bandas. A gente coloca ele uma semana antes do atendimento de fato, é uma pré-consulta. E como vocês vêm uma vez por mês, essa pré-consulta vai ser feita pela equipe da Ortogel. A auxiliar ou os professores, estagiários, vão colocar o separador. Quando o paciente chegar para vocês, eles já vão estar com o separador. Tá joia? Mas é interessante que vocês tenham no consultório, porque se precisar, aqui não vai usar. Mas se precisar no consultório começar atendimento, já tem. É um material, vamos dizer assim, que faz parte, mas que aqui, via de regra, vocês não vão usar. Tá joia? Então vamos continuar lá. Aqui. Um rolo de tubo de proteção plástico, código 600541. Esse código, gente, é porque é espessura. Tem uns mais fininhos, tem uns mais largos. Esse aí é o ideal, que vai servir para todos os fios. Às vezes num fio mais fininho fica mais largo, num fio mais largo ele vai ficar mais justo. Mas é esse aí o ideal para a gente aí. A mesma situação do elástico em corrente. Ele tem outras cores, tem transparente e tal. A gente pede que seja na cor cinza. Por quê? Porque aquele paciente que é mais discreto, que vai querer ficar com uma situação mais discreta, não vai ter nenhuma situação desconfortável. Broca carbide multilaminada, 30 lâminas. É uma broca para remoção de resina depois da remoção do braquete. Em alta rotação, a gente usa, via de regra, ela a seco, sem refrigeração, mas em alta rotação. E ela é 30 lâminas, por quê? Porque daí as lâminas são muito finas, então tem um risco menor de fazer algum dano ao esmalte. Vocês vão ter aula de remoção, vai aprender por que é 30 lâminas, vão aprender, né, as características do esmalte e do material de remoção, por que não é outro material, e eu nem vou dizer aqui para não confundir. Então, existe a broca de zircônia multilaminada. A broca de zircônia, ela é muito legal. Deixa eu voltar aqui para mim. Ela é muito legal, gente, porque é o seguinte, a zircônia, apesar dela ser um metal, ela parece uma porcelana. E ela tem a característica, a resistência, vamos dizer assim, né? E vocês vão ver isso tecnicamente na aula de remoção, resistência megapascal, idêntica ao esmalte do dente. Então, um contra o outro não tem quem ganhe. A diamantada cortaria o dente, a multilaminada arranha o dente, mas a de zircônia não. Então, ela é em baixa rotação, mas ela consegue cortar mais a resina sem ferir o dente. Qual é o contra dela? Eu uso e eu aviso o paciente. É que como ela tem essa resistência, a mesma coisa do dente, ela trepida, porque ela é de rotação, né? Laminada, então ela trepida. E aí eu brinco com o paciente, ó, se tem labirintite eu não vou usar, porque ela dá uma chacoalhada, mas ela é excelente, eu uso, eu falo até brincando, né? Vocês vão me conhecer melhor aí durante o curso, mas eu falo brincando, mas na minha opinião ela é excelente e por isso, né, ela faz parte da lista de materiais aí. Ah, mas eu posso usar um disco Soflex? Ontem mesmo eu estava conversando com a professora Betis, ela, de vez em quando eu uso uma ponta Shofu em chama, tal, abrasiva de polimento, pode ser também, mas isso é para um refinamento até. Para a básica, para a situação básica de atendimento aqui, a gente usa a multilaminada e de 30 lâminas e a da Morelli. Tá joia? Vamos lá. Próximos itens. Kits para exame clínico. Pinça, espelho, explorador. Tá? Isso é básico de atendimento clínico. A gente não vai realizar, gente, nenhum procedimento clínico.
Ah, mas tem só uma périozinha, tem só uma restauraçãozinha, ou não sei quezinho. Zero procedimento. A gente não pode, por lei, o curso é de especialização em ortodontia, e a gente teria, ah, mas é uma situação para fazer uma colagem, eu vou raspar um pouquinho do tártaro para colar um esporão, entre aspas. É um preparo para aquilo, mas, ah, não, mas eu vou fazer só a raspagem inferior. Eu sou especialista em pério. A sua especialidade, com todo respeito, tá, gente? Não vai acontecer dentro do curso de orto, tá joia? Então, a gente pede o básico, pinça, espelho, explorador, para poder fazer o exame clínico adequado aí, tá joia? Escovinha de Robinson para fazer, né, profilaxia e polimento básico. Ah, mas eu faço com taça, tal. Tudo bem, a gente não usa, nem sei tecnicamente se tem cabimento, mas jatos de bicarbonato e essas situações aqui no ambiente clínico. Por quê? Porque isso tem a ver com pério, tem a ver com prevenção e aqui é a ortodontia. Tá joia? A gente faz desse tipo. Kit de moldeira. A moldeira pode ser metálica ou plástica, não importa. Eu, particularmente, prefiro a moldeira Werner, que é aquela de metal. É uma opinião minha. As moldeiras plásticas, ela tem um volume maior para ser usadas para ortopedia, porque às vezes precisa, para alguns aparelhos que tem aqueles escudos na bochecha, aqueles arcos tal, precisa moldar a brida, alguma coisa assim, e aí às vezes dificulta. Na hora da remoção, a moldagem fica muito grudada tal, mas isso é gosto. Tanto que tá tudo em negrito ali, não tem nada em vermelho, é gosto. Você se adaptar, é só opinião, a moldeira metálica. A plástica até é mais barata, então pode ser que seja mais legal a plástica, beleza, não tem problema. Tem até o que a gente fala, né? Existe uma variação até mesmo entre os professores. Tem professor que prefere a de plástico, tem professor, só estou falando a minha opinião, e não tem problema não. Material para moldagem, um alginato com o mínimo de decência. Aquele não vem trazer aquele alginato que parece empedrado já, na hora que você coloca, mistura com a água, ele já sai empedrado. Tem que ser um alginato. E aí traga um compartimento lacrado não de zero, mas que hermético, né, que não tenha contaminação para não estragar, para não ter a qualidade de moldagem. Aquela espátula para gesso e para alginato, gesso, e aqui eu tô falando para vocês, gente, mas não tá, mas coloquem porque na lista vai estar. Cuba, a cuba de vinil para poder fazer espatular, tá aqui material de moldagem e por algum motivo acabou saindo a cuba de borracha que tem que estar aqui na lista, tá joia? Espátula para cimento 24 é aquela mais fina, compridinha. A gente vai espatular ionômero, a gente vai espatular invariavelmente as resinas, e vocês vão entender o que eu quero dizer com espatular as resinas e tal. Às vezes, eu vou dizer, né? É uma mistura que a gente faz de resina de restauração com o ortobite e com o adesivo, para poder ter uma resistência diferente, uma coloração diferente. A gente vai precisar, às vezes, para fazer isso. Espátula de cera, porque lá no Taipodonte vocês vão trabalhar com a cera. O Taipodonte, ele é um modelo, e vocês vão ver no final da aula aqui, ele é um modelo que simula a maloclusão e a gente coloca na água quente e aquela cera ela amolece e leva o dente para a posição. Então a gente simula a biomecânica com esse tipo de laboratório. E invariavelmente você vai precisar fazer uma cirurgia plástica gengival, uma gengivoplastia, e aí usa a cera número 7. Tá joia? Vamos lá. O que mais? Mandris para peça reta. A gente vai ter a instalação de alguns aparelhos removíveis com tensão, ou até mesmo algum mantedor, alguma situação que precise para um platô. Então a gente vai precisar de disco e de lixa para poder dar acabamento. Pinça para carbono, por razões óbvias, a gente vai avaliar a oclusão no final de tratamento, ou a altura de um levante. Então, pinça para carbono, e é óbvio, papel carbono com padrão com mínimo de decência. Não venham com aquele carbono de papelaria cortado, pelo amor de Deus, isso não é odontológico, não tem Anvisa, então não pode ser usado, tá? Duralay incolor é uma resina que você tenha, né? Duralay no sentido de resina pó líquido, para a gente poder fazer uma colagem de provisório, um reembasamento de um aparelho de acrílico, que a gente faz um aparelho chamado Jig Júnior, que é um aparelho feito em cima
dos incisivos superiores, então a gente precisa dessa resina incolor, tá joia? Super Bonder, tá em vermelho ali, gente, por quê? Porque o Super Bonder precisa ser o Flex Gel, porque no Typodont a gente não cola os dentes com resina, a gente cola com o Super Bonder. E se é o líquido, ele escorre muito fácil e cola um dente no outro, e cola o dedo. Então, a gente pega com a pinça porta-braquete, põe uma gotinha do gel ali, põe e segura. É a melhor maneira. De 35 anos de escola de experiência, a gente sabe que o ideal é o gel. Uma tesoura comum para cortar algum tipo de material, sei lá, né? Uma tesoura de papelaria, não é nenhuma situação específica. Solda de prata, esse também podem comprar em dupla, pelo menos, às vezes até em 4 pessoas. Por quê? Vocês vão precisar de uma varetinha para cada um e, opa, o fluido de solda ficou para baixo, tadinho. O fluido de solda, que é esse desenho que está aí, deixa eu ver, gente, não tem um ditado brincando que quem sabe faz ao vivo? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Pior que não dá porque está na transmissão aqui, gente. Mas é o seguinte, é um potinho pequenininho, né? Parece uma guache, um potinho de guache que a gente fala, e ele vem com fluido de solda. Pode comprar em 2 duplas um pacote de vareta, ou é do tipo, aquele representante de sala vê quantos alunos tem, tem 5, 10, 15 alunos, vou comprar 4 e a gente divide, alguma coisa assim, tá bom? Mas precisa ter, porque no laboratório vocês vão ter algumas demonstrações de arco lingual, barra palatina, ou até vai ter que soldar algum gancho, alguma coisa assim, tal. E aí a solda, a gente não vai exigir que vocês comprem ainda o maçarico, mas esse é um material de consumo. O maçarico é um material, vamos dizer assim, um equipamento que precisa ter, tá bom? Mas para laboratório, para clínica aqui, a gente vai emprestar o maçarico da mesma forma que a gente vai emprestar a máquina de solda. Vocês vão ver que não está na lista a máquina de solda. O fotopolimerizador está para efeito de lembrança. Vocês devem ter aí. A gente não empresta, entendeu? Então, a máquina de solda, o maçarico, a gente empresta para vocês. Por quê? Mas então eu não vou ter que ter um maçarico? Se você for fazer esse tipo de trabalho no seu consultório, vai. Só que às vezes você pode terceirizar para o laboratório. A máquina de solda, você vai ter que ter. Mas a gente até não exige nesse primeiro momento para você não ter que trazer, porque é pesada. Então você não precisa trazer, a gente tem algumas aqui para emprestar e fica ali no canto, no laboratório. Tá joia? Broca de aço, peça reta, forma cilíndrica, para fazer desgaste de aparelho removível. Tá? Eu estou na beiradinha aqui, mas não estou atrapalhando não. Caneta de alta rotação, micromotor, contra-ângulo e peça reta. O kit acadêmico que a gente fala, né? Para o que precisar, alta rotação, micromotor, peça reta, contra-ângulo, tal que vai precisar ali. Então, pote DAP em 2 unidades para a gente colocar algum tipo de material que precise, a utilidade é do DAP normal. Filme periapical, a gente pede que vocês tragam alguns, a gente coloca 10, mas, não, eu só trouxe 5, ou por que a gente pede? Porque invariavelmente pode ser que num determinado momento a gente ache interessante, e isso é muito distante, mas vocês vão piscar e o negócio acontece, tá, gente? Para o TCC, eu estou fazendo uma tese, eu estou fazendo um atracionamento de canino, eu queria ver como é que está esse canino, vou documentar com uma periapical, se ele está mais próximo ou não está. Então é legal você ter um filme aqui. A Ortogel tem o fixador, revelador, o aparelho de raio-x, mas a gente não tem como é que fala? Por ser perecível, ou por quê? Porque a gente não sabe quando que precisa ou quando não precisa. Mas é legal o aluno trazer alguns filmes dentro da maleta aí. Tá joia? Óculos de proteção. Quem usa óculos normal vai usar esse como proteção. Mas eu gosto de colocar em cima do meu óculos o óculos de proteção. Pode pôr, excelente. Mas um para o paciente e um para você. Então, por isso que a gente pede 2. A gente orienta que coloque no paciente, porque já aconteceu, por exemplo, daquele ataque ácido que está entupido, o paciente apertar o aluno apertar e ir no rosto e no olho do paciente. Queimadura, uma situação constrangedora muito simples de ser evitada. É óbvio, primeiro, porque poderia virar para o outro lado, né? Tá fazendo um teste. Mas não é isso. Acidente, você não prevenir acidente, é aquela história, né? Você evita. Prevenir, porque acidente você não sabe o que vai acontecer. Então,
pode acontecer esse tipo de situação, não é legal. Ou mesmo qualquer outra situação, eu estou tirando uma ligadura, ela estourou, escapou e foi. Ou você está colocando uma corrente ali com a Mathieu, na hora que você colocou, prendeu, escapou, pau, vai na direção do olho do paciente. Então, é muito importante isso aí, tá joia? Colocar um óculos de proteção no paciente. Babador, né, que é aquele avental, às vezes tem aquele que já vem com um velcro aqui atrás, você põe no colo do paciente, ali no peito do paciente, para proteger. Outra situação que eu aproveito esse momento para pedir encarecidamente para vocês: paciente não é bandeja. Então, não coloquem o babador ou o avental ali naquele de paciente e coloque o explorador, coloque a pinça ou a seringa. No máximo, gente, vocês vão puxar o sugador, pedir licença, vou apoiar no seu corpo aqui e deixar o sugador pendurado se tiver sem auxiliar, alguma coisa assim, para depois pegar, mas nunca jamais colocar, mesmo que seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, ou eu conhecido, ou eu não sei o que, não, eu sou delicado. Não, o paciente não é bandeja, tá, gente? Já houve casos de extremo constrangimento, do tipo, aconteceu uma situação desse tipo, e a pessoa deitada se ofender, e gritar, e levantar na clínica, e barraco, e a pessoa que estava atendendo é uma pessoa extremamente íntegra, acima de qualquer suspeita, e a gente sabe, mas o paciente não sabe, e aí ficou uma situação super constrangedora, ou o colega, ou o aluno, né, encheu os olhos d'água, começou a lacrimejar porque se sentiu, né, ofendido, e então não apoiem no rosto, no peito do paciente. Tá joia? É um detalhe, mas aqui são as histórias que faz a gente guardar algumas orientações pitorescas a respeito da coisa. Bom, agora a parte de alicates. O alicate Bird Beak, que é o alicate de Engel, número 139. De um lado ele é um cone, do outro lado é uma pirâmide. Aí, esses 3 alicates são os alicates da vida do ortodontista. Todo ortodontista. Eu tenho um punhado de cada um deles. Um monte mesmo. Por quê? Porque eles são os que a gente mais usa. O 139, o corte distal e o de corte de fio de amarrilho, que é um corte fino. Os 3 seria interessante ser com vidia, mesmo o 139. É que dependendo da gente, o que fio a gente vai dobrar, o 139 só de aço, ele resolve muito bem. A vidia, na verdade, é um material que ele não perde o corte. Mas por que o Bird Beak precisa ser de vidia? Porque ele não amassa também. Ele não perde o corte nem amassa a vidia. Ela tem mais resistência. Só que qual é o problema da vidia? Quebra. Então, se você tem um alicate de vidia e ele cai e bate com a vidia, existe um grande risco de quebrar. Mas corte ele não perde. Não vou dizer que é eterno, mas é por tempo indeterminado. Esses 3 alicates, vocês tentam comprar com um pouquinho melhor qualidade. Por quê? Porque vai ser um alicate que vai ser bastante usado. E aí até eu digo, o corte distal, o corte de amarrilho e o Bird Beak pegar num padrão melhor. Os outros alicates não é que tem que relaxar, mas é que, na média, eles são bons, ou eles cumprem a tarefa deles, tá joia? Todos. A gente brinca, né, que tem a ortodontia ostentação. Todos os alicates Quinelato, que é uma marca que dispensa comentários de respeito de qualidade, de garantia. Nem sei se tem garantia eterna, por exemplo. Só que é extremamente caro. Um custo extremamente alto. Caro é a história, barato e caro é relativo, né? Mas é um investimento alto. Então, às vezes, vou comprar um intermediário e depois, mais para frente, eu compro um mais legal, tal. Então, é essa que é a situação. Esses 3 alicates aí são os alicates da ortodontia, da vida do ortodontista. Os outros, é óbvio, vão ser usados também, mas de uma forma mais específica, tal, via de regra. Bird Beak, 139, corte distal e corte de amarrilho. Aqui o alicate removedor de bandas, então deixa eu voltar o cursor aqui. Desse lado ele tem como se fosse uma rolhazinha, um apoio de plástico, né, de poliuretano, e desse lado uma cunha. A gente apoia isso aqui na extremidade cervical da banda e essa borrachinha aqui vai lá na oclusal do dente. Ela não precisa apoiar na banda,
porque apoia na oclusal e esse aqui faz alavanca. Quando você fecha o alicate, ele vai levantando ou abaixando a banda da cervical para a oclusal. Tá joia? Alicate de Weingart, ele parece uma pinça, na verdade, mas ele tem uma inclinação ou reto para poder pinçar. Eu tinha comentado com vocês, às vezes eu uso o Mathieu mais do que o Weingart, porque o Mathieu eu pinço e seguro. O Weingart, para segurar, você tem que ficar apertando. Mas ele serve para colocar e tirar um fio. Tem várias utilidades o alicate Weingart. O alicate de dobra distal é uma novidade, entre as de poucos anos para cá a gente colocou ele na lista. A gente consegue dobrar o fio de níquel titânio, que vocês vão ver mais para frente. O fio de níquel titânio, ele tem resistência à dobra, ele é elástico. Mas com esse alicate, na hora que a gente pressiona, ele aperta e ele faz a dobra. Então, é interessante o alicate para dobra distal para os fios de níquel titânio. Alicate de corte grosso, para a gente cortar fora da boca, tanto fios mais grossos ou fio mais fino. Por quê? Porque daí a gente não gasta o corte distal, a gente não gasta o corte de amarrilho. O de amarrilho não vai ser muito bom não, porque ele é mais grosseiro, mas com certeza para cortar os fios, a gente consegue cortar com corte grosso os excessos. Ah, professor, mas cortar um fiozinho. Só que se você pensar que todo fio você vai ter que cortar 2 vezes, pelo menos, e se você tiver que cortar 4, porque você cortou para caber na boca e depois cortou na boca, você está economizando 50% do seu alicate de corte distal. Parece mesquinharia, parece, nossa, mas é pequenez. Não é, 50%. E esse alicate dura para o resto da vida. Esse alicate, ele pode ser comprado em loja de material para construção, na Dicico, na Leroy Merlin. Por quê? Porque ele é de fato um alicate para construção. Só que é óbvio que você vai deixar limpo, vai desinfetar e vai deixar limpo lá no consultório para usar. Tá joia? Não vai usar em casa e no consultório. Tá bom? Alicate para gancho de pressão. Lembra que a gente falou do gancho bola? É com esse alicate. De um lado ele tem uma forquilha, vou colocar assim, e do outro lado ele tem uma canaleta. Então na hora que você aperta, ele faz assim. E aí lá no ganchinho ele clipa, que a gente fala, ele prende aquela abraçadeirazinha da base do gancho bola no fio. Na prática a gente consegue ver melhor, tá bom, gente? Alicate de la Rosa, ele é largão e ele também tem uma mola dentro para abertura. E ele é assim, de um lado ele é côncavo, do outro lado ele é convexo. Quando você aperta, ele serve para a gente pegar o fio e fazer um contorno maior ou menor. A maioria dos fios já vem pré-contornado, né? Ele já vem com a formação que a gente quer da boca, tanto superior quanto inferior. Mas esse alicate, se eu quiser um fio de vareta, ou se eu quiser diminuir o perímetro, a gente chama de coordenação do arco. Se a gente vai fazer a coordenação do arco, a gente usa o alicate de la Rosa, número 109. Tá joia? Qual mais? Alicate com formador de amarrilho. Deixa eu sair daqui de novo, porque eu estou entrando na frente aqui. O conformador de amarrilho 158. Ele tem esse cavaletezinho e do outro lado ele é vazado. Aqui, né, desse lado aqui, ó. Tô aqui. Cadê eu? Tô aqui. Opa, foi demais. Apertei aqui, passou um slide. Voltando aqui, ó, desse lado ele tem esse cavalete e desse lado aqui é uma forquilha. É só 2 braços. E aí vocês vão entender que a gente vai passar, enrolar a maquilha e quando apertar, ele vai ficar com um formato ideal para usar nos braquetes. Alicate para torque localizado macho e fêmea, é o 222. Desse lado aqui ele é vazado e desse lado aqui, nesse alicate ele é vazado e nesse é preenchido. E aí, eu vou voltar aqui em mim. Ele é assim, ó. De um lado ele é assim e de outro lado ele é assim. E aí a gente abre, coloca, fecha o alicate e faz o torque. Gira ele assim. Então, naquele pedaço, entre aquele pedaço que esse alicate determinou, o fio vai ter outro torque, outro giro. Tá joia? Então, ele serve para esse tipo. É o que eu falei de novo, na prática a gente vai ver melhor, mas para vocês já saberem mais ou menos. Alicate de Nancy, ele tem uma escadinha aqui, e aí o que acontece? Para eu fazer dobra, eu vou fazer uma dobra maior ou uma dobra menor, eu consigo, ele é um alicate que calibra a altura da dobra, tá joia? Então, também é legal para poder dar um padrão para as dobras, né? Opa! Aí, alicate tridente,
esse alicate tridente, como o próprio nome já diz, ele tem um dente para cá e 2 para lá. A gente consegue fazer uma dobra em V calibrada, dependendo do tanto que a gente apertar, a gente vai saber o tanto que vai ser feito. Alicate tweed, de um lado ele tem as extremidades arredondadinhas e desse lado aqui ela é uma canaleta, meia cana que a gente fala. Então a gente consegue fazer loop, a gente consegue fazer a voltinha no fio, fazer aquela bolotinha no meio do fio com esse tipo de alicate aqui. Alicate removedor de braquetes, ele é primo do removedor de banda, só que ele tem a cunha dos dois lados, tá joia? Ele tem essa cunha dos dois lados, e aí vocês vão ver, a gente abraça o braquete, põe por mesial e distal, ou por cervical e incisal ou oclusal, e aperta, sem encostar no dente, só no braquete, e aí dá um tranquinho, puf, solta o braquete. Alicate de tweed para torque longo, para torque contínuo, ele tem o longo e o curto. A gente vai ver também, a gente pega, abraça o fio, e com um a gente segura, com o outro a gente entorta. E é diferente, é para fazer uma situação, gente, do tipo, eu pego com um aqui assim e o outro nesse sentido. E aí eu torço um contra o outro. Nisso que eu torço um contra o outro, em vez de ser aquele torque localizado ali, ele vai ter um torque progressivo, o fio vai estar entortado para o outro lado. Então, é com esse alicate aí que a gente faz esse tipo de procedimento. O que mais? E aí, suporte de acrílico, tanto para alicate quanto para fio, é opcional. Não precisa comprar. Ah, mas eu comprei os alicates, o kit de alicate e ganhei. Eu comprei o material na Dental e ganhei. Beleza. Mas não é obrigatório. Alguns alunos vêm com ele dentro de um Tupperware, de uma vasilha com tampa. Os fios, mantém eles dentro da caixinha e colocam uma argola de chaveiro para poder juntar, faz um furo com o recortador ali e coloca uma argola de chaveiro. Tem uma outra situação, eu não sei, né, se é da época de vocês, vamos dizer assim, né? Se é da época de vocês, vocês lembram? Tinha aquele cartão de visitas. Ah, tem um aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu pegar um rapidinho aqui para mostrar para vocês, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, eu acabei de ver aqui. Isso aqui é um cartão de visitas. Então, tem um vice-prefeito aqui. Tem um cartão de visitas, tem uma pasta que é usada para guardar. Antigamente é isso, né? Mas eu não sei se tem ainda na papelaria, acho que tem, sim. E tem encaixava, é um saquinho, tem uma pastinha assim, e tem 5 espaços que seria para usar frente e verso, mas aí você usa um lado só. E aí você escreve ali qual é o tamanho do fio e qual é o material que ele é feito. Então, 0,14 termoativado superior, e encaixa os fios ali. Então, tem muita gente que usa isso, e aí, quem tiver interesse, achar legal tal, vem, a gente explica, ou até tá num laboratório, a gente mostra como é que é de alguém da clínica. A Ortogel tem essa pastinha, por isso que eu tô comentando com vocês, tá bom? Às vezes até para ser franco, para guardar em pastinha fica melhor do que uma caixa, corre o risco de quebrar, de abrir e cair. Então, esse é um acidente que já aconteceu algumas vezes na clínica, tá, gente? De cair. O de alicate cai e quebra, beleza. O alicate você pega e você sabe. O de fio, se você colocou lá, tem acho que 20 espacinhos para colocar os fios, né? 0,14 superior, 0,14 inferior, 16 superior, 16 inferior, 18 superior. Vocês vão ver a lista aqui, tem bastante fio. Caiu, é um sufoco para saber qual que é qual. Principalmente vocês que podem estar começando aí, não vão ter a habilidade para saber qual que é qual, tá bom? Mas pode usar, não tem problema nenhum. Ah, não, tem aluno que usa e passa uma borracha, um elástico em volta ali, então ele não caiu, pelo menos ele não abre, ele não escapa os fios. Então pode ser assim, tá bom? Vamos lá então. Aqui, opa, mudou sem passar para vocês aqui. Espelhos para fotografia oclusal. A gente preconiza, entre aspas, obriga que seja esse aqui. Por quê? Porque esse aqui, ele de um lado ele é muito grande, do outro lado é um espelho para lateral, é um espelho para dentes individuais. Então, o que acontece? A gente precisa... Deixa eu ver aqui. Opa, passou. Desculpa, gente. É que eu aperto às vezes 2 vezes aqui para o cursor. Aí, esse aqui é o lado pequeno e esse é o lado grande. Ah, mas eu tenho um espelho de vidro. Não é legal, porque quebra e porque dá imagem dupla. Então, é legal o espelho de inox. Tá joia? E esse aqui
e esse aqui são usados. Só que se você pegar esse aqui, às vezes não vai caber num de pediatria. Então eu gosto de avisar isso, mas se você tiver esse aqui ou comprar esse aqui e couber em todos, sorte sua. Contraste para fotografia. Na aula de fotografia ou nas demonstrações vocês vão ver. O contraste, na verdade, é para fazer o fundo do outro lado da foto. De um lado a gente puxa com o afastador, do outro lado a gente apoia para fazer o fundo escuro. E aí a foto fica bem legal, bem profissional. Mesmo sendo tirada com o celular, e vocês vão ver isso. O afastador labial em V. E a gente precisa, gente, que vocês prestem atenção que essa parte interna do V aqui seja curtinha. Tem chegado alguns alunos que onde esse V, ele é comprido aqui para afastar mais a bochecha, mas a gente não quer afastar a bochecha, a gente quer afastar lábio, é afastador labial. Então prestem atenção quando for comprar, que seja de uma marca que a gente chama Indus Belo, ou que não for da Indus Belo, que essa parte interna, porque essa parte externa é o cabo, essa parte interna seja menorzinha. A gente já está até tentando fazer uma situação de adaptação, de quando o aluno chega aqui, a gente desgastar com broca. Mas aí é aquela história, vai virar uma adaptação que pode ser que não funcione. Tá? Afastador em labial em C é um par pequeno, um par grande, porque às vezes a gente vai precisar disso para alunos, para pacientes de pediatria e adulto. E no V a gente pede um par do pequeno, porque o pequeno funciona para o adulto. Raramente vocês vão ter um paciente que tem uma boca tão grande, com um lábio tão volumoso, que precise do grande. Aí, desses casos, se for o caso, a gente te empresta. Mas, doutor, professor, então eu vou comprar um par pequeno e um par grande. Beleza, o grande você vai usar muito pouco. O grande você vai usar muito pouco. Eu tenho, por exemplo, no meu consultório, sei lá, 5 pares do pequeno, e a gente usa um de cada vez, então tenho 10, mas eu devo ter um, no máximo 2 do grande. Um par, vamos dizer assim, que usa muito pouco, tá bom? E aí agora os arcos de níquel titânio são os arcos pré-contornados, vocês vão ter as aulas disso, então nesse momento a gente pode passar um pouco mais por cima, mas superior e inferior para todas as medidas, 14, 16, 18, 16 por 22, 17 por 25 e 18 por 25. O que vocês precisam saber, decora aqui, é isso aqui, ó. Flex, Naitai, termal, 35 graus. Por quê? Porque existe o Naitai que não é termoativado. Então, o Naitai que não é termoativado, ele não vai funcionar para mecânica autoligante do jeito que a gente quer. E vocês vão entender isso tanto na aula de fios quanto na aula de biomecânica. Então, tem que ser o Naitai termoativado. Tá joia? E o pacote, vou voltar até aqui, o pacote, via de regra, é laranjinha. Tem outras cores que eu não vou falar para induzir. Por exemplo, o de aço é azul ou roxinho. O Naitai termoativado, ele é laranjinha. Se você falar na loja só Naitai, ele vai dar outro para você. Então tem que falar que é o termoativado. 35 graus, 37 graus, a gente prefere o 35, mas o 37 funciona também. Tá joia? E esse a gente pede da Orthometric. Lembra que eu falei no começo da parte da Morelli e tal? Nesse caso, a gente pede da Orthometric. Tá bom? Por quê? Porque o da Orthometric tem uma fidelidade maior com a termoatividade. Ok? Aço em rolo, a gente vai precisar do 0,14, 0,16, 0,18. Quando eu falo 0,18 é porque é depois da vírgula, tá, gente? E outros que são mais espessos para fazer outros tipos de trabalho e trabalho de fios, que é o 80 e o 90. Tá joia? Um rolo de cada. E esse rolo também dura bastante, dura uma eternidade aí, e não é caro, tal. Vareta. São esses canudinhos aqui, e a gente vai precisar deles em vareta, porque a vareta é reta. É diferente do rolo ou do pré-contornado. A vareta é reta. E aí existem exercícios de fios que a gente vai treinar a habilidade de vocês. Vai não só treinar, mas criar essa destreza, essa habilidade nas dobras de fios, para quando precisar fazer. Às vezes a gente vai até fazer para algum aparelho em boca, tanto desses fios do rolo, quanto dos fios de vareta. Perdão. Então, a gente vai precisar dele em rolo e em vareta. Os de vareta, vocês estão vendo que são os fios retangulares, e os de rolo são os fios cilíndricos, fios que a gente chama fio redondo.
Cilíndrico não. Cilíndrico, mas redondo que a gente chama, tá bom? E aí a gente vai planificar o fio na raça para depois fazer o que a gente faz igual o da vareta. Só que esse daqui já vem em vareta. A torre para formar, para contornar arco, cada vãozinho desse da torre é uma espessura. Então a gente gira um dos lados da torre e ela faz essa curvatura. Vamos dizer assim, o pai do Della Rosa. A torre é o pai do Della Rosa. A gente começa com a torre e depois faz com o Della Rosa. Quando o fio ele já vem pré-contornado, a gente só entra com o Della Rosa. Esse aqui é para usar nos fios de vareta. Tá joia? Ele tem as espessuras aqui e a gente vai fazer vareta com o de rolo e tem a vareta retangular, aí a gente usa na torre para formar arcos aí. E aí os fios de aço, stainless steel, aço inoxidável, aço que não mancha, né? Então a gente chama de SS, a gente chama de aço. Então, nas medidas 16 por 22, e esse aqui é o pré-contornado. Ali a gente falou das varetas, esse aqui é o pré-contornado, que é o desenho que está aqui, ó. Ele já vem com o formato da boca. Invariavelmente, a gente vai fazer com o Della Rosa um formato mais adaptado, se a boca for maior, se a boca for menor. Então, nessas 4 medidas para o aço e nessa medida 18 por 25 do braided. Braided é trançado em inglês. Então, esse fio aqui é um fio que tem 5 cabinhos de aço aqui trançadinhos. Então, ele serve, vocês vão avaliar depois, vão aprender depois, para intercuspidação, para algumas mecânicas específicas. Tá joia? E uma vareta, um pacotinho desse aqui, não um fio, é um pacotinho, tá, gente? De vareta de arco TMA. Ele é 17 por 25, também tem todas as medidas, mas para o TMA a gente precisa de uma vareta, um canudinho desse, com 10 varetas, 5 varetas, eu não sei exatamente quantos vem, de TMA 17 por 25. A gente vai fazer cursor, a gente vai fazer cantilever, power arm, mecânicas auxiliares com o fio de TMA. Invariavelmente, o paciente que tem alergia a níquel, que tem, né, no fio de aço, a gente pode fazer em TMA, que é titânio molibdênio, tá joia? É uma liga diferente, vocês vão aprender isso, ela é um pouco elástica igual o fio de níquel titânio e um pouco resistente igual ao fio de aço. Ela é um intermediário aí, tá joia? Stop, que é um canudinho que a gente põe nos fios e às vezes não é canudinho, é só uma basezinha a gente vai espremer, igual a gente faz com o gancho bola, que a gente falou agora há pouco. Então, esse canudinho aqui a gente enfia no fio redondo e dá uma espremida nele. Esse é o código da Morelli. O stop para fio retangular, esse é o código da Morelli, tá joia? É só uma dica, por quê? Porque tem tamanho, espessura, a largura para caber o fio aqui, então é esse o tamanho. E agora, situações específicas, e aí é obrigatório. Kit de braquete autoligado, prescrição MBT. A prescrição MBT é uma novidade. A gente fez uma reunião de conteúdo programático, fez uma reavaliação e achou que é mais viável a prescrição MBT. Então, a gente está alterando do HOLT para MBT. Alguns pacientes que vocês vão herdar de outros colegas, por exemplo, na clínica, vai estar com a prescrição HOLT. E aí, à medida que a gente for trocando, a prescrição MBT tem agradado mais, os resultados têm agradado mais a gente do que a prescrição HOLT. É como se fosse, vamos brincar, uma evolução da prescrição, tá joia? Então, a gente vai pedir 5 kits, mas eu sou franco em dizer, pode comprar 2 kits no começo, mas vocês vão precisar de ter kits, por quê? Porque vocês não vão montar 5 no primeiro paciente, mas sempre você tem que ter pelo menos 2 kits dentro da gaveta, do armário, da maleta, né, no caso que vocês estão vendo em curso, da maleta. Por quê? Porque se vocês tiverem 1, 2, 3 pacientes e tiver que montar, tem que montar, tá joia? 2 kits de braquete convencional, porque um a gente vai usar no taipodonte, que a gente vai usar a braquete convencional no taipodonte, e o outro para a clínica, que é o que eu comentei com vocês. A gente vai trabalhar com braquete convencional na clínica também, para agradar todos os públicos. Quem só vai usar... mas eu vou fazer muito trabalho com braquete autoligante e na minha clínica eu só uso convencional. Você adapta tranquilamente a biomecânica de um para o outro. Tá joia? O que mais? Tubo. Tubo, gente, é bastante tubo. Por quê? Porque tem primeiro molar e segundo molar. Na técnica MBT, até diminuiu, para ser franco para vocês. Ó.
Primeiro, cada um deles é um pacotinho com 10 ou com 5. Eu coloquei aqui com 10 cada, mas pode ser que seja 5 no pacotinho, não tem problema, tá? É comprar um pacotinho, não uma unidade. É por isso que eu coloco aqui um pacote, e aí, dependendo do tubo, vem 10, dependendo do tubo, vem 5. Tubo molar superior, mecânica, prescrição MBT, simples, conversível, solda. Um para o 16, 17 e outro para o 26, 27, porque o gancho é para distal. Então, tem diferença de inclinação, de torque. Então, colocar esse gancho, esse tubo desse lado vai gerar um momento errado no dente. No inferior, ele é igual. Então, tanto o 36 quanto o 46 é o mesmo tubo. Tá joia? E aí, nesse caso, o que vai mudar é que a gente vai pedir também o duplo. E todos esses que vocês estão vendo aqui, gente, eu voltei aqui, é tudo para solda. Tá joia? A gente vai poder usar esse aqui no 37 e 47 também. O código está aqui. Até a gente viu que havia erro de comprar o tubo. Comprem os tubos pelo código. Tá joia? E pelo nome pode confundir. Então, todos esses que a gente está falando até agora são de solda. Ou seja, a gente vai pôr na banda. E aí, para o inferior, às vezes a gente precisa de algum tipo de aparelho que tenha uma mecânica auxiliar. Então, a gente vai colocar duplo. Tá joia? O primeiro molar, duplo. Aí agora, cola, ó. Os mesmos tubos para cola. Nesse caso aqui, para cola, tem o do 47, 37, que é esse menorzinho ainda aqui. Tá joia? Para solda, não tem. Quando a gente vai soldar, a gente solda o do 36 e do 37. Para cola, que está escrito aqui em grande, em caps lock, é o 37 e o 47. E aí, para cola também, o duplo, que é o que tem para solda. Tá joia? Para mecânica auxiliar e tem esse tubo acessório aqui, por isso se chama duplo. Tem o tubo principal, próximo ao bracket, a base aqui, e o tubo acessório mais afastado com um ganchinho ali. E o tubo palatino, que serve para qualquer molar, primeiro ou segundo, superior ou inferior, a gente pede esse tubo que tenha gancho. Tá joia? Ele está escrito como tubo palatino, mas se eu quiser, até na lingual eu posso pôr, né? No lingual, no caso dos inferiores. Tá joia? Todos aí como código, para ficar mais fácil para vocês. Material de consumo básico. Caixa de luva, máscara, pedra pomes, né? Para fazer um polimento, uma profilaxia. Plástico para proteção de superfície. Dependendo da situação, a gente vai envelopar, né? O equipo. Tira de lixa de poliéster para resina, às vezes a gente vai precisar fazer um acabamento, alguma situação em boca, então a gente precisa dessa lixa. Tira de lixa de aço importada. Eu falo importada, gente, porque já chegou gente com umas lixas nacionais aqui, que era areia grudada na matriz. Era areia. Você passava a lixa, ficava inteira no dente e não desgastava nada. Então, um padrão importado para que tenha o desgaste, para que faça o serviço. E esse suportezinho de lixa, que é opcional, mas que a gente recomenda, porque ele facilita muito a vida. A gente prende a tira de lixa e segura desse jeito que vocês estão vendo na foto aí. E aí a gente faz o vai e vem na interproximal do dente com mais facilidade. Tá joia? Do que pegar de um lado ou do outro da lixa e correr o risco de escapar no dente, na papila do paciente ali. Tá joia? Passa-fio e fio dental. O passa-fio é aquela agulha de plástico, para quem não conhece, é uma agulha de plástico que parece uma agulha de costura, só que ele é grande e de plástico, para orientar o paciente a passar o fio dental, ou quando a gente precise passar o fio dental para uma contenção, alguma coisa, vocês vão ver isso, consiga passar por trás do fio do aparelho. Sugador, cera rosa para fazer uma plastia gengival no seu taipodonte, para colocar nos braquetes quando for fazer uma moldagem do paciente e não ter muita retenção. Rolete de algodão e gaze para fazer isolamento, para fazer limpar algum material, algum instrumental. Cera protetora de braquetes é um pacotinho que vem para a gente oferecer para o paciente ou para colocar para agradar o paciente no final de uma montagem, no final da instalação de um acessório. Microbrush, né, pincelzinho para adesivo, para resina, para qualquer outra situação. Um isqueiro para destemperar fio, a gente vai orientar vocês o que é isso. Pode ser desse isqueiro, tem aqueles isqueiros que eu falo, né, brincando, que é o mini maçarico, pode ser também. Plástico para proteger a bancada no taipodonte. Esse aqui tinha que estar em vermelho e em roxo.
Esse é mais do que obrigatório. Isso impede o aluno de fazer a aula no Typodonte. Ah, mas eu trouxe aqueles papéis craft, eu trouxe não sei o que, eu trouxe eu vou pôr guardanapo, eu vou pôr para interfolha. Não pode. Por quê? Porque precisa proteger a bancada. A gente tem até um jogo americano, uma situação ali que protege a bancada de agressões mais fortes do que o próprio plástico, mas precisa do plástico para resíduo, para arranhamento, então precisa desse plástico de bancada, transparente, branco, só não traz muito decorado para não virar piada na sala de aula, tá joia? Carimbo profissional, vocês vão carimbar receitas, encaminhamentos, tal. Avental branco com identificação, então vocês vão ganhar da Ortogel, o curso de especialização ganha, provavelmente vocês já tenham feito medidas com o nosso parceiro que faz os jalecos, se não fizeram, vão fazer ainda nesse módulo. Material para cefalometria. Cefalometria são as medidas que a gente faz em radiografias, telerradiografias. Vocês vão ter o papel para poder fazer, então vai precisar de uma régua pequenininha de 20 centímetros, transparente para poder ver por baixo dela na hora que a gente for fazer as transferências de medida, um transferidor de 180 graus e tem o de 360, mas precisa de 180 para poder deslizar na régua, 2 esquadros para poder fazer as transferências de medida. Não é nada muito nervoso, muito complicado não, tá, gente? Mas é legal vocês saberem para poder cobrar, porque vocês vão sair daqui especialistas, então vocês precisam saber. Lapiseira, uma lapiseira de grafite 0,5 para poder fazer os traçados, as medidas, tal, e uma borracha macia branca para poder, invariavelmente, errou, apagou, fez de novo, errou, apagou, fez de novo, então uma borracha mais tranquila aí. E aí, já finalizando a nossa lista de material, o Typodonte. O Typodonte ele é comprado pelo site. A gente não tem uma parceria com eles, mas eles têm o Typodonte, que é o 040 Ortogel. Se vocês entrarem nesse site, www.typodonte.com.br, vai ter o link. E aí, o que a gente recomenda é que, sabendo do link, vai ter um valor que, infelizmente, não tem alteração. Ah, mas e se comprar a turma toda? É negócio, e daí vocês não comprem pelo site, tentem juntar a turma, arrumar um representante aí, pelo menos para mandar para todo mundo, junto, para que possa pagar menos frete, porque mandar para cada um, o frete vai ficar maior para todo mundo. A gente aceita ou a gente sugere para vocês, se quiser, pode mandar eles entregarem aqui na Ortogel, em horário comercial, e eles estão até acostumados. Então, conversa com a Lúcia, nossa secretária, com a Marta, nossa secretária, para que avisar, a gente comprou o Typodonte, vai entregar aqui e tal, a previsão é de tal dia. E aí eles recebem e quando vocês vierem para o módulo, cada um pega o seu. Mas isso é pago entre vocês, é conversado entre vocês e a empresa, tá joia? Hoje em dia facilita muito, porque você pode ver pelo site, mas comprar pelo WhatsApp, tá joia? Vocês combinam direto com o pessoal da Typodonte. OrtoArt, né? E um material didático recomendado é o livro do professor Celestino Nóbrega. O professor Celestino é o fundador da Ortogel, né? E ele é o idealizador da mecânica autoligante interativa no Brasil. Ele que trouxe os clipes, né? Ele foi speaker por muitos anos de uma empresa norte-americana de braquetes que lançou os braquetes autoligantes e tinha patente por isso. E aí, quando foi liberada a patente, o professor Celestino foi um dos responsáveis para trazer essa tecnologia para o Brasil. E esse livro é extremamente didático. É difícil, não. É impossível achar de forma convencional na Amazon, nas lojas. Você pode, às vezes, encontrar em sebo, e eu vou ser franco para vocês. Acho que aqui na Ortogel a gente tem algumas unidades. Não é obrigatório, é óbvio, comprar, mas eu recomendo fortemente, porque a gente não ganha como venda de livros, né, nem venda de materiais e tal, mas ele dá uma base em relação à biomecânica, a razão do fio termoativado, do clipe de níquel titânio, muito legal para poder criar o discernimento da mecânica autoligante na nossa cabeça. Tá joia? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou voltar a câmera em mim aqui. Era essa aula de lista de materiais que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida que tiver, pode passar para a gente. É uma aula de orientação,
não é uma aula de formação, né? Não é um conteúdo, mas como eu falei no começo, é legal porque você pode parar, repetir. Eu vou passar a lista em PDF por escrito para vocês, vou passar a lista dos slides em PDF, como vocês já devem ter recebido de alguma aula, ou se não receberam, em primeira mão vocês vão receber o PDF de todas as telas de slide que eu passei, porque daí vocês têm a figura, né, do material com o nome e tal, o código, isso tudo vai estar na lista impressa, mas aí tem a figura para você equiparar ali e saber o que é que está comprando. A outra recomendação, eu acho que não sei se eu falei no começo, mas é que dependendo do material, não abram. Eu comprei o fio e comprei o porta-fio. Eu já vou chegar lá na Ortogel com ele colocado. A minha recomendação, por experiência, tudo que a gente já viu aqui, não abram os materiais. Compre, admirem, curtam, porque compraram material de ortodontia e tal, mas não abram os materiais. Alicate, instrumental, fio. Por quê? Porque aí, quando vocês chegarem aqui, a gente vai conferir, a gente vai dar ter esse tempo para poder conferir material. Não, professor, mas eu já sei, eu já uso tal. Tudo bem, manda bala. Mas se você comprou e nunca comprou, traga o material para a gente conferir com vocês, aí abrir, aí orientar esse. Porque já aconteceu de paciente chegar com todo o material aberto e nas caixas e tal, não sei o que, e errado. Um detalhe de uma estrela de Boone, um fio que era para ser termoativado e não era de níquel titânio, e vocês vão aprender isso. Existe o fio que é níquel titânio super elástico, e ele tem outra cor de pacotinho e tem outra função. O que a gente pede para a mecânica autoligante é o fio termoativado 35, que o pacotinho é cor de abóbora. Então, um detalhe que o aluno passou e o vendedor, nem mal intencionado, um vendedor despreparado, porque ele leu o termoativado, mas não contemplou isso, não processou isso e passou o termoativado errado, ou o níquel titânio errado para o aluno. Então são detalhes que não é para botar medo, não é, mas e se eu comprar errado e tal, não é isso, mas que a gente pode conferir antes e hoje em dia a gente troca em qualquer lugar, a gente vai trocar material, então não tem problema, tá joia? Vocês vão ter também a indicação de uma dental daqui de São José que, né, tenta, né, vender, oferece para os pacientes uma parceria com uma empresa de alicates também, que é um alicate Vision, é um alicate bastante bom. Eu tenho alicates da Vision, mas cada um sabe, isso eu deixo bem claro para todas as turmas em todos os momentos. Cada um sabe da sua situação, que alicate quer comprar. Eu uso Vision, eu uso Quinelato, eu uso alicate chinês, mas cada um dentro de uma situação, tá joia? E eu sei das limitações e das vantagens, do custo, do benefício, tá certo? Isso serve para todo o material. É isso aí, gente, que eu tinha que passar para vocês. Obrigado pela atenção de todos vocês aí. Um abração e fiquem com Deus.